Então, gente, hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre o meu parto. Na verdade, eu quero falar sobre coisas que eu não sabia e que eu li muita coisa quando eu engravidei sobre o parto, mas coisas que nunca tinha visto ninguém falar. E aí eu pensei, vou fazer um vídeo sobre isso, sobre essas coisas. Eu me chamo Sandrine Garcês Tavares. Esse vídeo é colaborativo, porque eu tive uma colaboração de quem? Do meu pai, Theo Tavares, que me deu a minha ring light e o meu tripé, pra eu conseguir fazer os vídeos melhor, porque antes de eu ganhar isso, a câmera ficava, que no caso é meu celular, em cima de um monte de coisa, de livro, de não sei o que, assim, pra eu conseguir filmar. E agora eu estou chique, eu estou com iluminação. Então, obrigada. Eu fiz uma pauta para falar sobre isso, porque senão eu posso esquecer algumas coisas. Então, vamos lá. A primeira coisa foi a reação da anestesia. Nunca tinha ouvido ninguém falar que quando você toma anestesia, a anestesia não dói, você não sente nada, pelo menos eu não senti nada. Inclusive, eu vi várias lives de anestesistas falando sobre isso, sobre que não tinha risco, né, que geralmente todo mundo tinha medo, mas não fala do que a pessoa que toma sente. Então, eu fiquei super grog, eu fiquei grog mesmo, eu fiquei lesada. E na hora eu não percebi, depois que eu me toquei, que eu disse, nossa, eu tô grog. Eu cheguei a sentir uma sensação de que eu não tava respirando, assim, porque você sente um negócio, assim, subindo em você, sabe? Você para de sentir as pernas e sente sei lá, como se fosse um resfriamento, assim. Eu senti isso e fiquei muito lesada. E quando o neném sai, que eles vêm trazer, você fica assim... é aquela alegria, só que você não consegue botar pra fora, assim, aquela coisa. Eu lembro que até o choro pra sair era como se a lágrima tivesse, assim, em câmera lenta, não quisesse sair. Mas é porque você tá tão lesada, tão assim, e eu não sabia que a gente tinha essa reação. Depois, na sala do pós-parto, a primeira sala que você vai depois que você sai, me deu uma tremedeira. Aí depois eu soube que era reação da morfina e sei lá, da anestesia quando você toma. Eu fiquei trepidando na cama, um calafrio forte. Primeiro começou fraquinho. Aí ela pergunta se você quer receber um antialérgico. Aí eu disse que não, que ia esperar. Só que aí começou a ficar forte, que eu tava começando a tremer assim na mesa mesmo, assim, ou na mesa o que? Na maca. E aí eu tremia tanto, ela me cobriu com aquele calafrio bem forte, cobriu com um monte de um cobertor térmico e tudo, e nada. Aí no final eu tive que o médico aplicou na coxa pra poder parar aquela sensação. Uma coisa que eu achei super estranho foi que até ir à sala de pós-parto, o médico já saiu, o anestesista já saiu e fica só as enfermeiras fazendo coisas lá no computador. E eu lembro que eu fiquei lá na maca e eu cochilei, e quando eu dei por mim, que eu acordei, aí eu perguntei se estava tudo bem, que eu tava lá ainda. Mas eu lembro, assim, que elas estavam conversando coisas corriqueiras da vida delas, do vizinho, um problema com o vizinho lá. E você lá, assim, como se você fosse um pedaço, sei lá, de carne. Eu achei meio estranho, eu já li sobre isso, eu soube que isso também é um tipo de... Assim, não é uma violência obstétrica, assim, é emocional, porque é como se a pessoa nem tivesse ali, como se você não fosse ninguém, ao invés de, sei lá... Enfim, você ficou lá jogada e elas estão seguindo a vida delas. Aí eu lembro que eu acordei, né, escutei a conversa e perguntei se estava tudo bem, porque eu tava grog, né, eu tava lesada. Eu, ai, tá tudo bem, porque eu ainda tô aqui. Uma coisa também que não tá aqui no roteiro, que eu lembrei agora que eu tinha muito medo, era de colocar esqueci o nome. Aquele negócio que coloca pra gente não fazer xixi. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome daquele negócio. Eu tinha muito medo de colocar. Mas quando coloca, você já tá anestesiada, nem sente. Eu não senti nem pra colocar, nem pra tirar. Pra o quarto, com mais ou menos 1 hora, eu comecei a me coçar. Na verdade, eu comecei a coçar também junto. Era a coceira e a tremedeira. E aí começou a ficar forte, foi quando ela deu. E quando eu fui pra o quarto,
a coceira continuou, a tremedeira parou, a coceira continuou. E ficou. E aí juntou que eu tinha tomado a morfina, anestesia e o antialérgico. Eu tava super groggy. Eu fui parir, era 10 horas da manhã. Então, quando foi assim, umas 5 horas da tarde, eu ainda tava me coçando muito. Eu disse à enfermeira, eu tava coçando, coça tudo, coça o rosto, o nariz, a boca, coça. Eu cocei tanto que no outro dia, isso aqui meu tava tudo parecendo queimado, porque de tanto eu coçar. Coça as pernas, a sola do pé, a mão, coça tudo. E quando foi umas 5 para 6 horas da tarde, eu disse à enfermeira que eu não tava aguentando mais de tanta coceira. E aí ela perguntou se eu queria tomar outro antialérgico. Aí eu fiquei, pô, se eu tomar outro antialérgico, eu não vou nem abrir o olho, eu não vou conseguir nem cuidar do meu filho. Aí eu disse, não, vou esperar até outro dia. Eu fiquei naquela coceira tentando controlar. E aí não tomei, esperei o outro dia, porque senão eu não tinha condição. A sensação de ver o filho pela primeira vez, pelo menos aconteceu comigo. Eu não sei se porque eu tava groggy. E porque assim, você engravida e você sabe, eu sou mãe, não sei o que, você sente aquela. Sua vida já muda ali. Mas você não tem a consciência real de que assim, que vai sair uma vida e que aquela vida é sua. E você passa muito tempo, às vezes, pode ser que tem pessoas que sim, outras que não. Eu não pensei muito. Mas depois que nasceu, eu pensei que talvez eu tivesse pensado. Uma enrolação aí. Mas como ia ser o bebê? E quando ele saiu, eu não sei se porque eu tava anestesiada grog, eu lembro que eu pensei assim, com quem ele parece? Ele não parece comigo não, quem é você? Uma sensação de, nossa, ele é um estranho, uma pessoa estranha, ele é meu. E ao mesmo tempo, inconscientemente, você já tem aquela sensação, é meu, de pertencimento. Você tem a sensação de pertencimento, mas você ainda não reconhece ele. Eu tive inclusive os 3 dias que eu fiquei, 2 dias e meio que eu fiquei na maternidade, eu tinha essa sensação. Eu olhava ele e dizia assim, eita, quem é você? Ao mesmo tempo eu sabia que era meu, assim, eu não queria que nada acontecesse, mas é isso. Eu fiquei por alguns meses com muita sensibilidade na barriga. Isso depois que eu parei, depois que eu tive as sensibilidades, aí eu li de uma moça que ela postou. Eu tinha muita ardência aqui na barriga, muita ardência na pele mesmo. Principalmente na linha negra, naquela linha que a gente fica aqui assim. Eu não sei se porque tem um corte da cesárea, eu fiz cesárea que é em pé. E aí, não sei, eu tinha muita sensibilidade. E assim, veio parar uns tempos desse. E de vez em quando eu sinto um pouquinho, mas já parou, assim, não tá mais direto, mas ficou muitos meses, tipo, ficou uns 6 meses que eu sempre sentia aquela sensibilidade aqui. Inclusive, até uma coisa que eu quero dizer, é pesquisar sobre isso. Por exemplo, eu não tive o cartão de gestante, é outra coisa, que eu lembrei agora, nem tá aqui, mas quando eu fui parir, o médico do plantão pediu. E assim, o médico que me acompanhou, depois que passou, eu percebi que ele nem me acompanhou direito. Assim, teve exames que eu sei que eu fiz, porque assim, eu fui fazer uma ultrassom. Aí a médica da ultrassom, que era uma médica muito fodona, ela dizia assim, olha, você vai fazer tantas semanas, você tem que fazer esse exame. Eu não sei se porque era na mesma clínica, talvez ela já até conhecesse o trabalho do obstetra que tava me acompanhando e pensasse assim, ó, deixa eu alertar ela, porque ele não vai pedir. Aí eu chegava pra um médico e dizia assim, olha, ela disse que tantas semanas eu tenho que ter esse exame, aí pra você fazer o pedido. Aí ele ia fazer o pedido. Aí ele não fez o meu cartão de gestante, né? Vocês pesquisarem essas coisas. Eu não tive, porque o cartão de gestante simplifica mais as coisas. Quando você chega, tá tudo anotado. Eu tinha que andar com a pasta cheia de exames e no dia de parir, eu tive que dar essa pasta, assim, ao médico. Eu disse, foi isso, eu nem sabia que tinha cartão de gestante. E aí ele teve que ficar olhando exame por exame pra saber tudo, né? Pra ver se tinha alguma coisa, alguma ressalva pra hora da cirurgia. Enfim, né? Fica aí o alerta. E eu achei o corte grande. Eu achei assim, nossa, ele não fez mal feito, fez de qualquer jeito e deixou um corte enorme. Mas não é, depois que a barriga vai desinchando, aí ele vai estreitando, porque eu lembro logo quando eu pari, se eu botasse um biquíni, até uma calcinha meio cavada, saía o corte dos lados. Agora já não mostra, já ficou o tamanho normal. Quando você pare, isso eu já tinha ouvido falar, mas você realmente sente os seus órgãos soltos lá dentro, porque realmente ele tá solto, porque
o espaço do bebê agora ficou vago. E você sente, e a barriga fica, logo quando você pare, pelo menos eu, até uns 15 dias, eu não sentia mole. Porque aquela barriga grande, o inchaço ainda, ela ficava dura. Ela tava tensa ainda, mas depois de uns 15 dias, ela começa a amolecer, a diminuir, e aí você sente aquela gelatina. Eu não usei cinta, porque eu li muito sobre isso. Até hoje agora na data desse vídeo tá com 9 meses e minha barriga desinchou. O corpo em si ainda não tá o corpo que era antes, porque também eu fazia atividade física por conta da pandemia. Eu tô há quase 2 anos que eu não faço, desde que eu engravidei, que eu não faço atividade física nenhuma, eu não saio de casa, então o corpo tá diferente ainda. Não tá o corpo que era antes, mas desinchou totalmente. Eu não tenho pele, voltou tudo pro lugar, assim. A pele em si, eu fico em pé, tá um pouquinho ainda o abdômen assim pra frente, assim, um pouquinho, mas bem que até se eu botar uma roupa, não fica assim, o bolo de barriga, não fica mais. E eu li que não é bom a gente usar cinta, né? Por conta que se você usa cinta, como o nosso corpo é uma máquina, né? O cérebro entende que ele não precisa fazer a força pra musculatura voltar pro lugar, então ele relaxa. Então, o que eu usei assim, eram as calcinhas de cintura alta, de baixa compressão, porque principalmente no começo você sente aquela barriga molequenta e pra você sentir que tá um pouquinho segura, né? O barulho é Theo aqui, tá ali, bagunçando tudo. Pra eu fazer alguma coisa, eu tenho que deixar ele bagunçar. Depois eu mostro a bagunça que ele tá fazendo ali. Theo. E sobre o processo de diminuir a barriga, eu li sobre isso também só depois que foi acontecendo. Eu senti assim, que na verdade quando a gente pare, aquele sangramento não é menstruação, chama-se resto de parto. E eu percebi assim, o primeiro mês, os primeiros 15 dias saiu muito, e depois começou assim, eu passava 2, 3 dias sem sair nada, e aí saía só um pouquinho de nada, e seguiu assim, mais ou menos 1 mês e meio. E eu sentia assim, que toda vez que saía um pouquinho, era nítido, eu via que a barriga murchava um pouco. E aí eu li sobre isso, que é justamente conforme o útero vai se comprimindo, voltando pro lugar, ele vai expulsando aquele resto de parto, e aí ele vai diminuindo, e conforme ele diminui, também a barriga diminui. Claro que o processo de desinchar a barriga durou não sei quantos meses, né? Eu fiquei muito tempo com a barriga inchada, com peso ainda da gravidez e tudo. Só agora que tá mesmo quase totalmente pra o lugar. E eu acho que é só isso. Esse vídeo é um vídeo de coisas que eu nunca tinha ouvido falar, apesar de ter pesquisado muito. Essas sensações, essas reações da cirurgia, do pós-cirúrgico. Eu também tomei uma injeção, meu tipo de sanguíneo é O negativo e o de Theo é diferente. Então, pelo meu ser O negativo, eu tenho que tomar uma vacina que chama, porque caso eu tenha outro filho e tal, pra não ter incompatibilidade. Isso é importante, eu vou falar aqui porque, né, vai que alguém aí tem também. E sobre o vídeo é isso, é sobre essas sensações que eu tive. Mas a coisa mais estranha pra mim foi a coceira, a sensação da anestesia e a coceira do pós-parto e a tremedeira. Só que é tão impressionante que mesmo sendo uma coisa que eu penso hoje que foi assustador, na hora você nem fica tão assustado, porque você tá tão grogue, tão dopada da anestesia, da morfina e de tudo, que você só pensa assim, tem alguma coisa errada. Tanto que a enfermeira ficou, vamos tomar? Eu vou esperar um pouquinho, repare. Eu vou esperar, tendo uma reação lá. E eu soube que não é todo mundo, né? Inclusive tinha uma moça comigo na sala do pós-parto e ela não teve nada. E eu já conversei com outras pessoas, algumas já disseram que teve a tremedeira e a coceira, e outras não tiveram nem tremedeira nem coceira. Então isso é da pessoa, não quer dizer que toda pessoa vai ter. Mas eu tive e nunca tinha ouvido falar sobre isso. E a segunda coisa que mais me deixou estranha, que eu nunca vi ninguém falar, foi a sensação do bebê saindo, assim, do reconhecimento do bebê. Eu tive a sensação de pertencimento inconsciente, mas conscientemente eu olhei assim e disse, Vigi, quem é você? Com quem você parece? Você parece com quem? Nunca mais eu apareci, porque
não tem tempo. Cuidar de criança não dá. Então eu deixo um beijo pra vocês. Tchau, 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 tchau. E agora eu tenho aqui pra beijar. Até o próximo